destruição no mercado foi o que aconteceu nos últimos dias. Tempo esse que eu tive de fora, não fiz nada. Em termos de vídeos do YouTube, claro que fiz coisas na minha vida, mas vamos falar aqui um bocadinho. Este vídeo vai ser lançado provavelmente cronologicamente está tudo confuso porque eu já não posto vídeos há pelo menos 2 meses, uh, presumo eu. Depois, este vídeo foi gravado, foi preparado, aliás, a maior parte do vídeo foi preparado tipo perto de 7 de Abril, 5 de Abril, que foi quando o mercado caiu mesmo a sério, que é estas imagens que vocês estão a ver aqui, mas eu só estou a gravar agora há pouco tempo, por isso vamos aqui tentar, vou-vos dar aqui vou pegar no vídeo que eu tinha preparado dia 5, 7 de Abril e vou adicionar-lhe umas coisas modernas, porque por um lado ainda bem que eu não o lancei logo, ainda bem que o estou a lançar agora, porque consigo dar uma perspectiva do que já passou e consigo explicar um bocadinho o que é que eu fiz. Ora bem, toda a gente está por dentro do mercado, sabe o que é que aconteceu. O Trump chegou, tarifas para toda a gente, mercado com medo, queda. Uh, Foi um absurdo. Foi divertido para mim e vocês no fim do vídeo vão perceber porquê, mas como sempre, é sempre divertido. Por isso vamos aqui falar um bocadinho. Ora bem, não houve. Isto é o que lá nos Estados Unidos a malta chama Red Dead Redemption, que é um jogo. E também foi o que aconteceu hoje no mercado. Está tudo vermelho. Mas o que é que vamos falar sobre hoje? Hoje no vídeo mesmo a sério. Vamos falar sobre movimentos absurdos de ações. Vamos falar sobre algumas ações que desceram e que algumas por especulação, outras sem sentido nenhum. Vamos falar um bocadinho do mercado no geral. Vamos falar da VIX. A VIX esteve super alta, acima de 30, aliás, acima de 40, aliás, acima de 50. O que é absurdo para quem sabe o que é a VIX. Eu vou explicar, eu vou falar. Também vamos falar sobre o Tesouro Americano, um bocado sobre os retornos, o 10-year return, 10-year yield. E vamos falar sobre os dias que eu mais meti dinheiro no mercado, se calhar foram estes, ou seja, 7 de Abril, por volta dessa altura. Vamos falar de algumas transações, o que é que eu comprei. Eu vendi também algumas coisas, não durante essa queda, mas anteriormente a isso eu já tinha estado a vender. O que é interessante vocês têm que se lembrar do que eu digo sempre, que é, na minha opinião, quando o mercado sobe muito, vocês devem começar a pensar em dar cash out um bocadinho, vender um bocadinho, não full cash out, mas tirar um bocadinho de dinheiro, preparar-se para uma possível correção no mercado, para uma possível queda. Foi isso que eu estive a fazer desde finais de 2024, o último trimestre de 2024 até agora, fevereiro, pelo menos fevereiro ainda estava a vender. Por isso vamos falar um bocadinho hoje sobre bastantes coisas e vai ser um vídeo bastante educativo, bastante bom, e eventualmente dentro da próxima semana também vai sair um vídeo da série, que eu não me esqueci da série. É assim, para quem começou a ver a série e agora está à espera de novos episódios é uma porcaria. Para quem vier depois e quando a série estiver completa vai ser fantástico, porque pode ver tudo seguido. Vamos para isso. Ora bem, Amazon caiu 28%. Absurdo, toda a gente sabe porquê, por causa das tarifas, por causa do medo por causa da guidance que eles lançaram. Pronto, quando eu preparei este vídeo a Amazon ainda não tinha lançado o relatório de contas, agora já lançou. Eu compreendo, a Amazon vive do e-commerce, vive do envio de produtos. É normal que tenha sido afetado pelas tarifas e pela especulação toda por trás da redução no crescimento da economia americana. E não só americana, mas de outros países no mundo, global neste caso. Vamos aqui, eu vou passar aqui um bocadinho mais rápido esta parte, é só para vocês terem noção das quedas que houveram. Por exemplo, aqui temos 38% de queda em 2 meses. Para a SoFi, que é uma empresa de tecnologia, é uma fintech, ou seja, banco, é basicamente um banco que não tem, não tem tipo lojas físicas, não tem pessoal, é um banco 100% eletrónico, digamos assim. É um banco bom, ok? Mas é americano, não sei se eles têm serviços mundiais. Mas é uma empresa muito boa, eu gosto dela. Eu só não invisto nela neste preciso momento porque também não dá dinheiro para tudo, porque eu só tenho 22 anos, não há dinheiro para tudo. Mas é uma empresa que
gosto, eu não desgosto. E se eu quisesse mesmo investir, eu ainda dava um bocadinho mais, uma pesquisa um bocado mais profunda, mas é uma boa empresa. Nike, como é óbvio, eu invisto, vocês sabem, desceu 40%, fantástico. A metade da minha posição na Nike foi comprada durante esta queda. 75% a Elf, toda a minha posição, a posição, 100% da minha posição na Elf foi comprada nesta queda. 75% é absurdo para uma empresa como a Elf. É que vocês pensam, não, ok, uma empresa cair 10%, cair 20%, cair 30%, ela pode ter sido por especulação, pode ter sido por medo, etc. Mas 75%, perder 75% do valor da empresa, teve que haver alguma mudança fundamental no modelo de negócio ou na gestão da empresa ou com a concorrência. Não, a Elf está exatamente igualmente boa de como estava quando estava a 200. Só que está a 50 agora. Agora está a 77, não é? Já recuperou um bocado, mas continua a ser um buy, na minha opinião. A AMD. A AMD eu diria que ainda tem mais potencial de crescimento nos próximos 2, 3 anos do que a Nike. A Nike tem o potencial de crescimento que tem aliás, o potencial geral que tem por ser uma empresa extremamente barata, a passar por extremamente barata, extremamente resiliente, extremamente matura, a passar por um mau bocado. A AMD é diferente. A AMD tem mais crescimento no sentido de possibilidades mesmo de crescimento bruto mesmo, em termos de chips, inteligência artificial. Não é uma empresa que esteja necessariamente super barata, que seja necessariamente super matura, super conhecida, mas é uma empresa, quer dizer, por acaso até é, mas não é tanto como a Nike. Vocês perceberam o que eu quis dizer. Desceu 50% durante esta queda, o que é fantástico para mim. Estive a comprar bastante. Ora bem, eu tenho aqui. O que é que eu faço? Eu devia começar a organizar mais as pesquisas que eu faço, porque eu tenho várias coisas em aplicações diferentes e depois ter que andar quando eu estou a estudar o mercado, ter que andar à procura é um bocado chato. Mas eu tenho aqui os housing stocks, que são stocks de ações, uma lista de stocks para casa, tipo de casas de imobiliário que eu tenho, compra e venda de casas ou de móveis, ou de construção de casas. A Caterpillar é para construção, a Toll Brothers é para compra e venda de imobiliário e a RH, por exemplo, é mobília. Eu dei estes exemplos que é só para vocês perceberem que nem todas, só por estarem no ramo imobiliário, não são necessariamente compra e venda de casas, pode ser de móveis, de mobília, né? Ou de construção civil mesmo. E estas são as melhores, um dos melhores tipos de empresas para seguir, por isso é que eu tenho esta lista, para seguir em casos de recessão. Em casos de quando houver uma queda no mercado ou passamos por alguma situação grave, normalmente as empresas de imobiliário e no ramo imobiliário e da construção civil são as primeiras ou das primeiras a dar sinais de fraqueza, e isso é importante ver. Ou seja, isto sim, a RH ter descido 40%, SWK a cair 16%, Caterpillar 8%, vocês conseguem ver aí, é absurdo. Isto são sinais de recessão, 100%. Aqui eu nem quero falar da Big Tech, porque o Shopify está ali a 19% de queda. Isto foi tirado, esta print foi tirada tipo dia 7 ou 8 de Abril, não sei, mas 9% não foi o que eu vi uma vez, eu cheguei a ver num dia 18. Por isso, destruição nestas empresas todas. Uh, a Meta caiu para 485, uma empresa que teve quase a 700. Não, teve a 700. Retail traders, investors, o que é isto? É basicamente empresas bastante apreciadas por investidores. O retail investor ou o retail trader somos nós. Eu sou um retail investor. Eu não faço parte de nenhuma instituição oficializada para troca e vendas. Eu não sou nenhum hedge fund manager. Posso tirar um curso de analista no máximo, mas não sou nenhuma instituição de gestão de investimentos, por isso não faço parte do retail trader investor. Isso são empresas que normalmente são populares e
dentro da comunidade de retail. Não há nada a dizer, foram destruídas, não é? Tal como as outras todas. Um, e isto demonstra o quê? Que dois dos dias, o dia 4 de Abril e 3 de Abril, foram dias que ficaram para a história no mercado de ações como o segundo e o terceiro pior dia no mercado de ações em termos de queda pontual. Pontual, ou seja, em termos de points change, tipo, seja em termos de percentagem. Foi absurdo, não em termos de percentagem, em termos de valor bruto, desculpem. Mas foi um valor, foi absurdo estes 2 dias do mercado, e eu acho que nem sequer tive tanto tempo para assimilar assim como é que foram esses dias. Mas pronto, foi absurdo. Eu sabia o que é que estava a fazer minimamente, por isso eu andava a comprar. Mas já vamos falar disso. Ora bem, o ouro, até o ouro caiu. Absurdo. Até, o ouro já recuperou, acho que já bateu all-time highs. Isto também já foi há 2 meses, mas o ouro caiu. Isto era na altura um sinal ahm, de recessão também, bem como a prata. A prata chegou a ter ali um spikezinho, mas né, a trend era que estava a descer, e isso foi bastante também um sinal de recessão, sendo que a prata tem vindo a ter um lag nesta subida, de acordo com o ouro. O que é que acontece? O ouro recuperou bastante bem e atingiu all-time highs, mas a prata não. E eu acho que existe uma oportunidade na prata, para quem quer comprar prata. Aliás, eu houve aí uma altura em que eu andava a comprar moedas de prata, e ainda tenho umas quantas, mas é interessante isso. Uh, Saber que a prata ainda continua atrativa. Ora bem, crude oil, ou seja, óleo, petróleo, essas coisinhas todas, isso caiu bastante. Porque é que isto é bom e porque é que isto é mau? Isto é mau porque é um sinal de recessão, como é óbvio, é um mau sinal. O óleo cair significa que existe menos procura, o que significa que a economia está a abrandar, o que não é bom. Mas se vocês virem pelo lado do consumidor, é bom porque a gasolina fica mais barata. Ou seja, é bom e mau. Sinal de recessão por um lado, e do outro a gasolina fica mais barata. Isto demonstra o quê? Que não há esconderijo nenhum. Tudo desceu, tirando a Bitcoin. A Bitcoin aguentou-se um bocadinho bem. Não estou a dizer, eu sei que, ui, se putos dos 13 aos 17 virem um vídeo meu a dizer isto, vão pensar que eu amo a Bitcoin e que a Bitcoin é o próximo futuro e não sei o quê. E não quer dizer que não seja. Eu não tenho uma opinião extremamente forte na Bitcoin, porque eu acho que uma pessoa que tem 1000 euros na conta bancária para investir não devia estar a pensar em investir em Bitcoin, na minha opinião. Por isso, hum, tenho um bocadinho de cabeça nesse sentido. Mas o que eu queria dizer era que não há esconderijo nenhum neste mercado. Quando o mercado cai assim, por especulação e medo e pânico, não há esconderijo nenhum. A Adobe é uma empresa americana, malta, que não tem produtos físicos, que não é afetada pelas tarifas, e desceu 20% dos últimos 3 meses. O Whirlpool, uma empresa cujo modelo de negócio 80% dele é na América. É uma empresa de eletrodomésticos que produz os eletrodomésticos deles na América. E foi afetada 26% nos últimos 3 meses. É absurdo. Quando o mercado tem medo, ponto final. E não existe esconderijo possível no mercado de ações, ou quase nenhum. Mas é preciso ter cuidado com isso. A Whirlpool não é uma empresa que seja gravemente afetada por tarifas, ou seja, não entendo. Cheesecake Factory, esta ainda me confunde mais. Que a Cheesecake Factory é uma empresa com vários restaurantes, já falei sobre ela. Um, Tem os dois conceitos de restaurante prontos a sair. Prontos a sair, não, já saíram, já estão no mercado, só que estão agora a expandir nos Estados Unidos, que é Flower Child e North Italia. Um, para além da cash cow que eles têm, que é a Cheesecake Factory, o que é absurdo, e eles aguentam recessões, são resilientes, já aguentaram várias, a de 2008, aguentaram várias crises,
é uma empresa que consegue prosperar tanto em períodos de crescimento económico como em períodos de recessão económica. Consegue sempre. Eles conseguem sempre ir buscar vantagens em todos os mercados. No mercado de recessão, quando houve desemprego, quando o preço, o salário mínimo ou médio desceu, eles aproveitam isso. Eles aproveitam as taxas de juros subirem, eles aproveitam as taxas de juros descerem. Eles são uma empresa bastante resiliente no que toca a isso e é uma empresa muito boa. Paga dividendos, eu invisto, eu gosto da Cheesecake Factory e não faz sentido nenhum ela ter descido, ou seja, isso só me deu mais vontade de comprar. E eu agora queria falar de um tópico bastante importante que é a VIX. Já tinha falado no início do vídeo, mas a VIX é o Volatility Index, ou o índice de volatilidade no mercado, ou seja, já dá para perceber mais ou menos o que é, o que acontece. O índice de volatilidade no mercado tem um número muito engraçado, tem um número mágico, é o número 30, na minha opinião. Pelo que eu já estudei, o número 30. Vocês, vamos só fazer uma pausa. A print que vocês estão a ver no ecrã, low today, o low today foi 47, o high today foi 60. No dia em que eu tirei esta print, o spike que ela deu foi absurdo. Mas pronto, só para dizer que ela passou os 50. E o número mágico que eu estava a falar da VIX é 30. Eu não estou a falar porque eu acho, eu estou a falar por estatísticas e dados factuais. Durante os últimos 30 anos, todas as vezes, ou desde que a VIX existe, não vamos falar nos últimos 30 anos porque eu não sei há quantos anos exatamente é que a VIX existe, mas desde que a VIX existe, todas as vezes que ela esteve acima de 30 era uma altura para comprar. E eu vou provar isso a seguir. Aqui. A VIX, sempre que ela teve. Olha, em 2008 ela passou os 60. Absurdamente. Uma oportunidade absurda para comprar. Quem andou a comprar em 2008 é milionário hoje em dia. Quem andou a investir quantidades minimamente aceitáveis no mercado de ações em 2008, neste momento é milionário. Em 2010, igual, passou dos 30. Em 2011, igual, grande oportunidade. Ok, podemos dizer que se eu tivesse que dar um ranking de top 3, 2008 foi top 1, 2010 foi top 2, 2011 foi top 3 em termos de oportunidade. Por isso não é necessariamente o... Claro que mais é e não é, porque é estas coisas que são um bocado difíceis de explicar. Porquê? Por um lado sim, quanto mais sobe melhor a oportunidade, mas por outro também não. E nós temos exemplos disso. 2010 e 2011. 2010 foi uma melhor oportunidade do que 2011, mas 2011 teve um spike mais alto. Pronto. 2025 ali estamos nós com um spike acima dos 45. 2020 foi outra oportunidade absurda. O Covid, quem andou a comprar fez absurdamente quantidades absurdas de dinheiro. 2022 igual. Especialmente para empresas de tecnologia. 2008 foi quando a meta estava a 88 dólares, o que é absurdo. Eu não sei se vocês têm noção de uma empresa que está avaliada. Imaginem uma empresa que está avaliada em 600 euros por ação. Aliás, uma empresa que custa 600 euros por ação está avaliada a 1000 euros por ação e está a 88 euros por ação. E isso aconteceu. Claro que quando a meta aconteceu, entre aspas, quando a meta está em 2022, a meta não estava a 600 euros por ação. Não foi uma queda de 600 para 88, mas foi uma queda de 300 para 88. E é uma coisa que eu quero que vocês guardem na vossa cabeça, é a VIX. A VIX é um índice bastante importante. E aqui é que vamos falar da US 10-Year Treasury. O que é isto? Gabriela, eu não percebo inglês. Vou-vos tentar explicar uma coisa. Isto é basicamente a US Treasury. Eu tenho aqui uma explicaçãozinha para vocês e vou-vos explicar o que é que isto afeta. O que é isto? O que é que afeta? O que é que isto tem a ver com a economia? É assim, eu só queria explicar que nós estamos a aproximar dos 3%, o que mostra a recessão. E isto foi na altura em que eu tirei esta print. Isto é que é engraçado. Na altura em que eu tirei esta print, todos os tesouros americanos, todos os coisas. Eu vou explicar uma coisa. Basicamente, a 10-Year Treasury mostra o rendimento dos títulos do tesouro americano em 10 anos. Existe o 1-Year Treasury, 2-Year Treasury, que é 2 anos. Existe o 5-Year Treasury,
A 10-year Treasury, 20-year Treasury and 30-year Treasury, que é 20 e 30, yeah, exatamente. Há até 30. Ou seja, o que é que isso vai fazer? São as taxas de juro. O rendimento dos títulos do Tesouro Americano em 10 anos é as taxas de juro que o governo americano paga para emprestar dinheiro por 10 anos. Ou seja, se for de 20 é por 20, se for por 30 é por 30. Mas a taxa de juro que o governo americano paga para emprestar dinheiro afeta bastante várias outras coisas. Afeta o quê? Afeta se é mais caro ou mais barato para o governo americano emprestar dinheiro. Se as taxas de juros são mais altas ou mais baixas, vai aumentar, vai variar também as taxas de juro que os bancos vão cobrar a indivíduos e empresas. E é isso que acontece. Afetam dívidas empresariais, que é corporate debt. Eu tenho tudo traduzido que é para vocês terem os dois lados. E afetam taxas de hipoteca, que é as mortgage rates, taxas de hipoteca, taxas com que empréstimos para casas, para habitação. Tudo isso é afetado, seja quando desce, seja quando sobe. E a dívida empresarial, porque é que dificulta, porque é que quando há recessão dificultam, aliás, ajuda neste caso, quando as taxas de juros descem e fica mais barato para o governo americano emprestar dinheiro, o que acontece? Os bancos também podem baixar as taxas deles. Quando eles baixam as taxas deles, existe existe uma coisa que acontece que as empresas fazem que é o refinanciamento ou renovação da dívida, em que eles têm uma dívida, eles criam outra dívida, eles aqui têm uma dívida com uma certa taxa de juro. E aqui têm outra dívida e agora a taxa de juro desceu. Eles criam outra dívida com uma taxa de juro menor do que esta para pagar a dívida desta. E ficam com uma nova dívida, mas pagam menos taxas de juro. E é assim que funciona o refinanciamento. Isso aí eu também não vou estar a falar muito de economia, mas basicamente o que eu queria dizer é que quando eu tirei estas prints e quando eu ia gravar este vídeo, a 10-year Treasury estava a descer e neste momento está com possibilidades de subida. Não que vá subir absurdamente, mas a 20-year Treasury, a de 20 anos, que não é tão importante como a de 10 é certamente a mais importante de todas, mas a de 20 já subiu. E foi uma subida bastante alta, até, para o que isto é, não é? Foi uma subida bastante alta e é preciso ter cuidado com isso. Por isso, o que eu quero que vocês percebam é que vocês peguem nestas coisas, consigam. Porque isto, a primeira vez que eu ouvi falar disto, eu fiquei, o que é isto? Para que é que isto serve? Mas isto, quando vocês entendem o para que é que serve e como é que as taxas de juros afetam em termos de tipo corrente, e como é que essas coisas todas afetam a economia, aceleram a economia, atrasam a economia. Eu acho que vocês não precisam de ser super experts nem ser o próximo ultra investidor tipo Warren Buffett, mas pelo menos terem uma noção disto é bom para as vossas finanças pessoais, mesmo que eu não quero ter nada a ver com o mercado de ações, eu quero ser médico, sei lá. Mas pelo menos, se tu és médico, tu vais receber dinheiro e esse dinheiro tem que ir para algum sítio e ele fica parado. Ou aprendes finanças pessoais e investes um bocado do dinheiro. E é aí que eu quero diferenciar. Eu não estou a dizer que toda a gente precisa de saber isto há certinho, mas pelo menos ter uma noção do que é, tentar entender um bocado, é benéfico para as finanças pessoais de todas as pessoas. Ora bem, eu queria aqui falar um bocadinho do que é que eu acho, o que é que aconteceu agora com índices grandes. Nós temos quatro índices bastante grandes, que é a Dow Jones, das 30 maiores empresas dos Estados Unidos, não de tecnologia. Nasdaq é, quer dizer, sim, a Dow Jones acho que também tem tecnologia. São as 30 maiores empresas. Dow Jones tem a Nasdaq, que são as 100 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, tem a S&P 500, a S&P 500, toda a gente conhece, e tem a Russell 2000. A Russell 2000 são small caps. O que é isso? São empresas mais pequenas. Empresas abaixo de X market cap, eu não tenho a certeza quanto é, mas são small caps, são empresas pequenas. E o índice das empresas pequenas caiu 25%. E estamos a falar de uma queda em um mês. Em um mês caiu 25%. Eu só quero dizer que neste momento nós estamos num bear market, no mercado bear, no mercado do urso. Tivemos no mercado de queda, descida grande. Um bear market, quando tu entras, para mim existem correções grandes
existe o bear market, quando entramos em bear market e quando entramos em crash market. São situações diferentes. O mercado estarmos no mercado bear ou estarmos no mercado de queda é diferente. O bear market, pronto, basicamente o Russell desceu 25% e 25% para cima é um crash market. Nós estamos mesmo à porta de um crash market, de um mercado de queda no que toca a Russell, e é preciso. Estávamos, lá estou eu com o estamos. Estávamos porque já recuperámos, como é óbvio, não recuperámos totalmente, mas já houve uma recuperação, o que não quer dizer que não possa vir a cair. Ou seja, este vídeo vai se tornar bastante interessante, seja qual for o outcome, porque se descemos ainda mais eu vou falar sobre isso no futuro, se subimos ainda mais eu vou falar sobre isso no futuro também. Mas não foi a Russell não foi o único índice que caiu. Temos a Nasdaq. A Nasdaq no último mês caiu cerca de 18%, ou seja, isto é uma correção grande. Acima de 20% para mim é um bear market, por isso foi uma grandíssima correção. Estamos à porta de um bear market para a Nasdaq, que são empresas de tecnologia as maiores do mundo. Estávamos, neste caso também, porque já recuperou um bocado, desculpem. Mas o mesmo acontece em todas as quedas. Existe uma queda muito grande e existe uma recuperação. Aqui eu dei-vos aqui o exemplo. Estou-vos a dar aqui o exemplo, aliás, da SP500 durante janeiro de 2020, um bocadinho antes de janeiro de 2020, até junho, julho de 2020. Ou seja, estamos a falar de uma janela de 6 meses mais ou menos, e nessa janela nós vimos a recuperação que aconteceu. Todas as quedas têm esta coisa. Todas elas, quando claro que quando há uma crise mesmo grande, uma recessão mundial, seja com imobiliário, etc., quando é mesmo grave, quando as pessoas passam mesmo mal, por exemplo, 1929, 2000, até 2008 foi um bocado mal, mas especialmente 1929, porque não só não estávamos tão industrializados e tão evoluídos como estávamos hoje em dia, mas também, apesar de ter sido há menos de 100 anos, mas foi uma altura que até fome houve. E esse tipo de crises são bastante mais raras do que as crises que eu estou a falar, se é que me conseguem entender. Estou a falar de quedas no mercado meio absurdas. Sempre que há especulações, medo, pânico e o mercado desce, comprem. Quando há muita felicidade, quando há demasiadas pessoas felizes com o mercado, vendam. E isto acontece em todas as quedas no mercado e isto é historicamente comprovado. E eu vou-vos agora mostrar uma coisa, fazer contas com vocês. Houve um vídeo que eu fiz em que eu vos dei uma ideia de como é que seria se vocês investissem. Eu até fiz contas, se vocês começassem com 10 mil euros e investissem, acho que era 150 por mês ou por semana, não, 150 por semana, algo do género, ou 100 euros por semana, e vissem quanto é que dava ao fim de 20 ou 30 anos. Você tem um vídeo sobre isso em que eu fiz cálculos. Eu aqui vou-vos dar agora aqui um exemplozinho diferente, para vocês terem aqui uma noção do que é de como é que isto funciona, o jogo. Ok, grande problema. Antes de falarmos sobre isso, grande problema. O grande problema é. Ok. Temos aqui. Eu esqueci-me. Eu já vou agora falar aqui da VIX um bocado. A VIX tem um problemazinho que muita gente reclama, que é: mas só porque a VIX chega a um limite numa recessão não significa que seja aí o ponto mais baixo do mercado, que seja aí que eu vá comprar. Isso não interessa. Quase todas as empresas que eu investi, que têm lucros absurdos, são empresas que eu perdi dinheiro ao início, que eu investi, desceram, eu comprei mais, desceu mais um bocadinho, subiu, desceu outra vez, eu comprei mais, e depois aí começou o crescimento. Vocês não precisam de acertar no dia, na hora em que vai ser o último ponto mais baixo. Eu vou-vos mostrar aqui uma coisa muito interessante que vai-vos dar uma perspectiva diferente a quem já não a tem. Isto aqui, como vocês podem ver, é uma queda. Vocês conseguem ver o meu rato. Isto foi uma queda que houve entre... foi a queda de 2008 a 2012, certo? O que é que aconteceu? Aqui, durante esta queda, nós tivemos... eu peguei na pior queda possível já agora. Eu podia ter pegado numa quedazinha de 3, 4 meses e dado-vos o exemplo, mas eu peguei na pior de todas. Ok?
Vamos dizer que no início da queda, no início do crash de 2008, vocês compraram mesmo no topo, no momento em que aquilo estava no topo e caiu, começou a cair, mas vocês no topo ainda compraram uma ação a 1500 euros da SP500. Isto é SP500 já agora, malta. Vocês compraram uma ação da SP500 a 1500 euros. Compraram outra ação da SP500 a 1400. Outra ação a 1300, outra ação a 1200, sempre à medida que o mercado ia descendo. O mercado ia descendo, vocês sempre a comprar, sempre a comprar, sempre a comprar, sempre a comprar. E vocês compraram até uma ação até aos 700. A SP500 caiu dos 1500 para os 700, caiu 50%, mais de 50%. Mas vamos dizer que vocês tinham comprado aqui assim, tal, sempre. Compraram 3, 6, 3, 6, 9, 10, 11. 3, 6, 7, 8, 9. Compraram 9 ações de um lado, ok? Enquanto o mercado caiu, vocês compraram 9 ações. Espero que vocês, é assim, em termos práticos, eu espero que vocês tenham comprado mais do que isso. Mas vamos fazer a teoria. Vocês compraram 9 ações desde o topo da queda até ao fim da queda, ok? E depois voltaram a comprar do topo, voltaram a comprar de baixo até à medida que ela foi subindo. Ou seja, vocês compraram uma ação a 1500, até 700 e agora compraram outra a 700, uma a 800, uma a 900, uma a 1000, uma a 1100. Ou seja, no fim desta queda toda e desta queda e desta recuperação, vocês chegaram ao fim, vamos dizer em 2013 ou 2012, com 18 ações compradas que vos custaram 19.800 euros. Ou seja, vocês compraram durante a queda toda, desde da ponta mais alta até a mais baixa e a recuperação, vocês gastaram 19.800 euros. Mas no fim, têm 27.000 na conta. Como é que é possível? 18 ações, vocês compraram 18 ações a 19.800 euros e agora elas valem 27.000 euros. São 7.200 euros de lucro. Porquê? Porque estas ações aqui que vocês compraram a 700, 800, 1000... 800, 900, 1000. Essas ações, agora que a SP500 chegou a 1500 de novo, estas ações todas valorizaram. Todas elas valorizaram. Todas. E no pior dos casos mantiveste-te igual. Que foi esta a primeira ação que tu compraste a 1500 no topo da queda. Ou seja, mesmo que tu sejas a pior pessoa com timing, tu consegues lucrar numa queda desde que compres. Só tens de estar a comprar durante a queda. Ponto final. Durante boas alturas de crescimento económico, poupa dinheiro e vai investindo. Poupa dinheiro e vai investindo. Investes um quanto, guarda um pouco, guardas um pouco. Investes um pouco, guardas um pouco. Vem uma recessão, tu agarras na reserva que tens. Claro que tens de ter reserva, não é? E investes no mercado de ações e fazes dinheiro durante a queda. Simples. Não é assim, claro que não é assim tão simples. Não podes investir numa empresa horrível que esteja quase a ir à falência, mas vocês estão a perceber o que eu quero dizer. Agora vamos falar aqui um bocadinho mais sobre uma coisa engraçada, que é o Fear and Greed Index, o índice de medo ou ganância. Fear é medo, greed é ganância, pronto. E basicamente nós nesta altura, na altura em que, ainda bem que eu tirei estas prints, na altura em que eu estava a preparar este vídeo, eu vi esta foto em que nós estávamos em Extreme Fear. Medo extremo, estávamos a 4. Eu acho que nunca vi. Aliás, eu tenho a certeza que nos últimos. Na junção dos 3 anos de experiência que eu tenho no mercado de ações, mais tudo o que eu li, tudo o que eu vejo, eu nunca vi o índice de medo e medo ganância a 4. Nunca. Nunca vi. E nós estamos nós estávamos aqui. Isto era. Olha, está aqui. A last update, até está aqui em baixo, malta. Está aqui em baixo. Vocês não conseguem ver, acho eu, mas está aqui em baixo a dizer atualizada dia 4 de Abril. Ou seja, isto foi dia 4 de Abril. Dia 4 de Abril nós estávamos com medo extremo no mercado. 4 no índice de medo de ganância. O que é que eu estive a fazer durante essa altura? A comprar e a vender. Vendi, aliás, antes disto, isto foi dia 7 de Fevereiro, 6 de Fevereiro, 5 de Fevereiro, vocês conseguem ver. Eu andei a comprar e a vender, vendi Nike, vendi Meta um bocado, vendi Tesla, vendi Palantir, vendi tudo o que tinha da Tesla. Tive aqui comprei AMD, comprei Nike, comprei Shopify,
E o que é que aconteceu? Durante a queda eu ainda gastei mais dinheiro, ainda comprei mais. Comprei AMD, comprei Shopify, comprei Elf, comprei Estée Lauder, comprei AMD já disse, Nike também, Shopify. PayPal parei um bocadinho de comprar, mas também acho que cheguei a comprar um bocado de PayPal. Uh, Pronto, o que é que aconteceu? Começaram a vir as notícias. Porquê? Eu já sabia, eu não quis também pôr todo o dinheiro no mercado por uma razão. Porque eu estava à espera dos resultados que vinham tanto da inflação como do sentimento do consumidor, do sentimento, o que não foi bom, o sentimento do consumidor. Mas o sentimento do consumidor é bastante, vai bastante também por medo e especulação e pelo que certo, e porque as notícias e tudo lhes dizem, ou seja, existe bastante incerteza no sentido do consumidor, do sentimento do consumidor. Mas eu estava à espera, também eu sabia que porque agora foi a época e está a ser ainda a época de relatório de contas. A Nvidia ainda não lançou, há outras empresas que ainda estão por lançar o relatório. A Nvidia é sendo a mais importante do mercado. Eu vou falar sobre isso depois no próximo vídeo. Mas saiu a inflação anual em abril e foi menos do que esperado, ou seja, super bom isto. As tarifas não afetaram o país para já, ou seja, isto deu um bocadinho mais de confiança às pessoas. Depois saiu esta notícia. Preços de comidas nos Estados Unidos alcançaram a maior queda nos últimos 5 anos. O preço dos ovos voltou a descer, o preço da comida voltou a descer. E isso também foi muito bom para a economia, apesar de outros, do que eu falei no início do vídeo, também há sinais de recessão, por isso é que isto é um mercado bastante volátil. Depois aí é que começou a semana de relatório de contas, e quem é que são os primeiros a reportar a lançar o relatório de contas deles? Bancos, instituições financeiras. Ou seja, foi bom para a Barclays, foi bom para a Swiss UBS, foi bom. Depois empresas na China, claro que não estavam lá muito bem. Atividade em empresas chinesas desceu para quase para um low dos últimos 2 anos. Isto foi bastante mal, isto está a ser ainda bastante mal para as empresas chinesas. Agora que o Trump já reduziu as tarifas, não, mas o que é que aconteceu? Isto tudo melhorou a economia, tirando vamos dizer, o gajo, o analista em Wall Street, está-se um bocadinho a cagar para a atividade nas fábricas chinesas, especialmente se ele não estiver exposto ao mercado chinês. Mas o que eu quero explicar aqui é que começaram, à medida que veio a queda, eu já tinha vendido bastante, comprei ainda, já tinha comprado um bocado, comprei ainda mais. Quando recuperou por causa destas notícias positivas, porque recuperou por causa do relatório de contas, a redução das tarifas outra vez, novos acordos a serem feitos, dados de inflação e de desemprego não apontam para a recessão, apesar de haver outros fatores que apontam. Por isso é que a Reserva Federal Americana está um bocadinho a ter cuidado, mas o que é que aconteceu depois disto? Depois daquelas notícias todas, depois dos relatórios de contas, depois disso tudo, depois da inflação, o Fear and Greed Index, o índice medo, ganância, está a 71. Isto foi dia 14/5. Isto foi há 10 dias atrás. Como é que em um mês me fazem isto? De 4 vem para 71. Por isso é que têm que ter cuidado do mercado de ações. Por isso é que é preciso entender que estas coisas são cíclicas e apontam sempre para algo. Quando está toda a gente com medo e ninguém quer comprar, compra. Quando toda a gente quer comprar, começa a ter cuidado, começa a vender um bocadinho, começa a guardar um bocadinho uma posição de dinheiro para que possas investir, ok? E é assim que eu consigo. Eu também achei interessante isto, né? O Amit é um rapaz que eu sigo bastante. Ele foi um dos primeiros. Quando eu entrei na comunidade da Palantir, quando a Palantir estava a 8€ por ação, e quase ninguém queria comprar a Palantir, este homem estava sempre a falar bem da Palantir. Este homem é máquina. Há certas coisas que eu não concordo com ele, mas ele deu aqui uma perspectiva engraçada. Ele disse Fear and Greed a 71,
estás a vender, estás a vender ou a comprar, basicamente era o que ele te queria perguntar, se estás a vender, e ele deu aqui algumas razões para vender e algumas razões para não vender, e isto foi há 10 dias atrás, ou há 11, por isso eu acho que, ou há 9 aliás, foi há 10 9 dias, ou seja, eu acho que ainda é pertinente falarmos. As razões que ele acha que se deve vender é, não, não vêm aí cortes nas taxas de juro. O governo, a Reserva Federal já falou sobre isso. O mercado está a ficar eufórico, ok? E ele tem razão nisso. E tirar um bocado de lucro é saudável. E é verdade, taking some profits is healthy. É saudável tirar um bocado de lucros e é bom ir tirando, especialmente em bull markets, quando o mercado está a subir. Sempre que atingimos all-time highs, oh my god, o mercado vai subir, bué, o mercado está a subir, bué, está há um meio ano a subir, fantástico. Calma, se aquele balanço, ok? Não te tires para a onda, se um bocadinho aquele balanço, tira um bocadinho de dinheiro, pensa bem, se houver grandes oportunidades, isso já é outra história, mas as maiores oportunidades vêm em quedas. Razões para não vender. Mais acordos de trocas do Trump a vir. Inflação está a descer. Investimento em inteligência artificial está a acelerar. Eu quero falar sobre isso. Durante todas as chamadas de conferência de empresas que eu vi, todos os relatórios de contas que eu vi, foi mencionada a palavra inteligência artificial 2.3 vezes mais do que a palavra tarifas. Apesar desta confusão, deste medo todo envolvido em tarifas, as empresas querem mais saber sobre inteligência artificial. Ainda é o líder no mercado, não as tarifas. Atenção a isso. Todas as empresas continuam a manter ou a aumentar o investimento delas em inteligência artificial. Muito bem dito pelo Amit. E the Toots missed it and will only push us higher as they back in. Eu nem sequer sei o que é que significa. Mas já, não existe. Aquelas três primeiras razões fizeram sentido. Ok. Eu já sei o que é que ele quer dizer sobre isso. Desculpem, malta. Quando ele está a dizer os tuts mislead, é tipo as pessoas, os céticos, as pessoas que têm sempre medo do mercado, as pessoas que perderam a oportunidade, ou seja, as pessoas que pensam. Porque houve muita gente, eu não sei se você tem noção, mas houve mesmo muita gente que fez isto. O mercado está a descer, o mercado está a começar a cair, vou tirar tudo. E tiram tudo. E enchem os bolsos de dinheiro, pum, cheios de dinheiro prontos a investir. E mantém-se. Ele desce, ele desce, ele desce, ele desce, eles. Ele vai descer mais um bocadinho, ele vai descer mais um bocadinho. Depois, bum, o mercado sobe outra vez. Em menos de um mês recupera as perdas que teve. E eles agora estão cheios do rito e não têm investimentos nenhuns. O que é que essa malta costuma fazer? Tentar entrar no mercado outra vez para tentar recuperar o lucro que perdeu. E isso só nos faz aumentar mais. É isso que ele está a dizer. Porque é que eu não percebi, não apanhei em primeiro porque estava a pensar noutras coisas, mas pronto. Boas razões para vender, boas razões para não vender. Há sempre razões para ambos. Por isso, é sempre bom. Eu acho que é uma mistura dos dois. Tirar um bocadinho de lucro já é saudável, mas também perceber quando é que há vantagens e quando é que há desvantagens no mercado. Com isto tudo, nos últimos 30 dias, o meu portfólio principal subiu 65%. Isso é uma percentagem que, tendo em conta que quando se investe na SP500 está-se à espera de cerca de 8% anual. Isto equivale a 8 anos, 7 anos de SP500 e anualmente, isto foi nos últimos 30 dias, e em um ano estou com 183% de retorno anual. O que é absurdo, fantástico. E eu não espero manter volto a dizer, eu digo sempre isto, eu não estou à espera de manter estas percentagens de retorno tão absurdas. Não é normal uma pessoa, um retail investor ter 183% de retorno anual. Nem um trader pode ter 183% de retorno em um mês, ou em uma semana, ou em uns dias, mas em um ano não é normal. E eu estou à espera que isto eventualmente volte ao normal nos próximos anos, se não voltar fantástico, mas eu estou à espera de ter assim anos de 20% a 25% é bom. 20 a 40% de retorno anual é muito bom. 183 é absurdo. Mas é isso. Espero que vocês, dúvidas que tenham, mandem-me. Eu gosto de falar sobre isto. Se vocês tiverem dúvidas e estiverem mesmo curiosos sobre algumas coisas relacionadas ao mercado de ações e a estas coisas, digam-me. Ideias de vídeos, por favor. Eu vou tentar ficar mais ativo agora. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Espero que tenham aprendido alguma coisa.
se acham que eu falo demasiado rápido ou que eu, seja o que for, eu tento ser o mais transparente possível. Por isso, sejam o mais transparente possíveis comigo. Eu tento, penso que tenho uma ideia de vídeo, escrevo tópicos, com os tópicos vou buscar imagens, com as imagens crio mais ou menos uma sequência do que vou falar na minha cabeça, chapo para aqui as prints e falo só. Eu gosto de ser autêntico, gosto de ser transparente, não gosto de estar aqui a falar de fato e gravata a falar assim, e é assim que sobe relativamente à substancialidade do risco feito e a recompensa. Acho que isso não faz sentido nenhum. Gosto de ser transparente, acho que as pessoas se conectam mais comigo assim, e é isso. Partilhem o vídeo e deem-me ideias e vamos a isto.